Que a paz e o bem da parte do nosso Senhor Jesus alcance a todos vocês. É um prazer, é uma alegria, é um privilégio. Eu sei que é graça de Deus podermos nos reunirmos mais uma vez para pensarmos junto a respeito do que a palavra diz. Irmão, Deus abençoe. Fica aí com a gente um tempinho, meu amado. Beijão aí na família. E como vocês têm sabido, né, eu tenho buscado a estar aqui nessa reflexão às quartas e sextas-feiras, às quartas e sextas às 11h30. E o meu desejo é fazer com que pensemos segundo a Bíblia, segundo sem levarmos em conta, sem nos apegarmos, ao contrário, abrirmos mão do misticismo, das crendices, da religiosidade. E você que está aqui hoje, eu te convido a assistir a reflexão de quarta-feira, porque eu explico isso melhor lá, e o modelo que eu uso para explicar isso é Jesus Cristo, é como Jesus viveu, como Jesus se comportou, como Jesus tratou as pessoas. E são 28 minutos de reflexão da quarta-feira, e hoje, de certa maneira, eu quero dar continuidade a isso, fazendo a gente sempre pensar à luz da Bíblia, entendendo o modelo que a Bíblia traz e o propósito de Deus para aqueles que se dizem cristãos ou desejam ser cristãos, serem discípulos de Jesus. E o meu desejo é que o Espírito Santo nos faça, a partir de mim, começando em mim, entendermos isso. E na quarta-feira eu comentei, né, que a vida de Jesus, que o ministério de Jesus foi dado, foi constituído, foi construído na vida como ela é. Jesus, ele se reunia nas casas, Jesus ele ia à praia, Jesus estava sempre a caminho, em caminho, indo para, sempre na vida como a vida é. E como Jesus veio nos ensinar a sermos os transportadores da glória de Deus, isto é, ele, quando partiu, ele falou: não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Espírito Santo de Deus. E João 14, 23 vai dizer que esse Espírito viria para fazer morada em nós. Quando lemos Atos 14, Atos 17, está lá a declaração de que o Senhor não habita em tendas, nem em templos feitos por mãos. Inclusive nós cristãos cantamos música que fazem referência a essas passagens de Atos 14 e Atos 17, onde diz que não há nenhum lugar na terra, nenhum lugar no mundo que possa permitir que Deus habite. Todavia, Deus escolheu, através do Espírito Santo, habitar em nós, fazer morada em nós. Então, Jesus Cristo, sendo Deus e nos dando o exemplo de como viver, ele transportava a glória de Deus, o reino de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, onde quer que eles estivessem, que se ele estava presente, ali estava o reino de Deus, ali estava a glória de Deus. E quando ele nos envia o Espírito Santo, e aí lá em João 21 vai dizer como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. O desejo de Deus é que assim nós sejamos, esse templo ambulante, caminhante do Espírito Santo, da manifestação da glória e da graça de Deus. Então, antes que alguém diga qualquer coisa, eu quero dizer que eu creio na reunião da comunidade. Eu creio na reunião da congregação da Igreja do Senhor. Eu creio na reunião dos discípulos de Jesus, e para dizer que eu creio nisso, eu quero ler em Hebreus 10, porque não tem como contra o que o que a Bíblia diz. Olha só o que vai dizer em Hebreus 10, no versículo 24. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Isto é, aqui o escritor aos Hebreus está dizendo, tem gente que está deixando de se reunir, tem gente que está deixando de se congregar. Não façam isso. Pelo contrário, encorajem esse povo, encorajem uns aos outros para que voltem a se reunir.
principalmente por quando a gente vê que está chegando aquele grande dia. A igreja, o povo de Deus, foi chamado para viver em comunhão, em unidade. Biblicamente falando, a ceia ela só tem de fato o seu significado na comunhão, na unidade, que é no partir do pão, no partir do cálice. Isso é nesse compartilhar da fé que temos em Cristo. Isso só acontece na comunhão, na unidade. Então, antes que alguém pense qualquer coisa do que ao contrário do que eu esteja falando aqui, eu quero dizer que congregar é bíblico. O que eu quero chamar a atenção, partindo da mensagem de quarta-feira e tentando terminá-la hoje, é o que nós estamos fazendo quando congregamos. O que é de fato que nós valorizamos quando nós congregamos. Quando nós vamos ler Atos, o livro de Atos, vai dizer que o pessoal se reunia de casa em casa, o tempo todo é de casa em casa. O tempo todo, além de casa em casa, eles estão no caminho, eles estão nas praças, eles se veem numa sinagoga, eles entram para falar quem é Jesus, para falar sobre Jesus, e às vezes eles são expulsos da sinagoga, como aconteceu com Paulo. Então alguém que se converteu abre a casa, e agora na casa dessas pessoas é que a reunião acontece, o congregar acontece, a igreja de fato se faz presente, se faz real na congregação, na comunhão, na união. Isso é de fato o papel da igreja. Mas quando eles se reuniam, e voltando, preciso que vocês assistam de quarta-feira, vocês verão que Jesus Cristo nunca esteve preocupado com a liturgia no sentido de, não só sentido de uma ordem, não nesse sentido, no sentido de valorizar tudo aquilo que tinha no Antigo Testamento, como castiçal, menorar, o que fosse. Você não vê Jesus tratando sobre nada disso em momento nenhum. Quando Jesus ele vai fazer alguma referência a templo, que está em em João 2, quando João vai narrar, é porque ele olha para aquele lugar da comunhão, o pessoal está fazendo ali lugar de mercenários, de comércio. Querem, como acontece hoje em dia, comercializar a fé, porque tinha que oferecer sacrifícios ao Senhor, mas legalmente falando, isso é, pelo que diz Levítico, Deuteronômio, o sacrifício que você levava era um animal que era seu, que você cuidou. Como as pessoas não estavam mais aí para uma adoração real, e aí o pessoal do comércio falou, então a gente vai passar a vender pombinhas, a gente vai passar a vender um cordeirinho, que o pessoal não precisa trazer, chega aqui, compra e já faz o sacrifício. Então o que Jesus ele está recriminando é que estão fazendo a casa que era para ser casa de oração, está fazendo daquele lugar a casa de um comércio, usando a fé dos outros. Então tem um povo que não quer adorar realmente, então não leva o seu melhor. Em contrapartida tem aqueles que abusam dessa fé e oferecem uma facilidade sem nenhum compromisso com Deus. Mas fora isso, Jesus não tratou de nada dessas coisas, Jesus tratou de como curar o enfermo para que ele não viva mais em sofrimento. Ele se preocupa em saciar a fome de todo mundo sem acepção. Então toda hora vai falar de banquete, vai falar que ele está na casa de alguém comendo. Jesus estava preocupado em comunhão, em relacionamento. Por isso ele tem o tão famoso Sermão do Monte, onde ele prega que tudo tem a ver com Deus e com comunhão, com relacionamento uns com os outros. E é por isso que Jesus está sempre a caminho dele, está sempre na vida como a vida é. É Jesus que vai ao encontro de uma mulher que era mal vista por toda a sociedade, que está lá em João 4, para mostrar que todos os povos pertencem ao Senhor, que o Senhor ama todos sem acepção de pessoas, que o Senhor não está preso à religião. É lá que, como eu disse no pensamento, na reflexão passada, ele vai encontrar essa mulher e vai dizer, olha, adorar a Deus não tem a ver com geografia, mas tem a ver com o coração, porque o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Só que quando hoje nós congregamos, nós temos tanta preocupação com o que nós vamos colocar lá dentro do espaço que a gente diz ser igreja, enquanto a Bíblia deixa claro que o Senhor habita em nós.
e nós somos a igreja do Senhor, os enviados para fora, a eclésia, nós estamos preocupados com o tipo de coisas que vamos colocar ali, que passamos a chamar de sagrado, e aí valorizamos coisas como sagradas, e não valorizamos pessoas que de fato são pessoas sagradas para Deus, são pessoas a quem Deus ama e resolveu habitar, em quem Ele resolveu habitar. Nós nos preocupamos com o tipo de festividade que vamos fazer ou deixar de fazer e como elas se darão. E achamos que Deus ele está muito mesmo preocupado com essas coisas, mas quando eu olho para Jesus, quando eu olho para os apóstolos, quando eu olho para os escritos de Paulo, quando eu olho para os 300 anos iniciais da igreja, eu não encontro nessas preocupações em lugar algum, nenhum. Paulo, quando quer tratar desses cerimoniais, ele vai dizer, olha, se comer carne escandaliza teu irmão, não coma carne por causa da mentalidade do teu irmão, que ainda não é maduro o suficiente para discernir as coisas. Ele está dizendo, não tem problema na carne, mas é por amor a teu irmão, não coma a carne. Aí ele vai falar sobre festa. Quem dá muito valor à festa, dá valor por si mesmo, é a fé que tem. Então, deixa a pessoa lá tranquila, mas aqueles que não dão, porque o Senhor não está literalmente preocupado com festa. Ele está preocupado com quem nós somos nele. Se a nossa reunião é para adorá-lo, se a nossa reunião, quando nos reunimos, é para glorificar a Deus, e Deus não precisa de meios para ser glorificado. Deus não precisa de estruturas, belezas estruturais, liturgias que os humanos criaram para dizer que é só dessa maneira que Deus vai ser adorado ou que Deus vai agir em nosso favor. Amados, não existe isso. Por favor, leia o Novo Testamento. Não existe isso. E o mais triste é porque pessoas, por causa dessas coisas, de objetos, de liturgias, de cores, de que vai pintar a igreja, as pessoas se machucam. As pessoas se ferem umas às outras, acreditando que adorar a Deus tem a ver com isso. Preste atenção, como você vai insultar alguém em nome de Deus e vai achar que isso é o amor de Deus, é culto a Deus. Como que você vai insultar, vai machucar alguém por causa de cor de uma parede, porque tem ou não tem tal objeto dentro do espaço que a igreja se reúne, e se botou, deixou de colocar e aquilo te agradou, não te agradou, tu vai insultar, tu vai machucar pessoas por causa disso, e vamos falar que ali é culto a Deus. Não, se não há amor, você pode dar a sua vida em resgate de muitos. Não é evangelho, não é Deus presente, não é culto a Deus. E como eu disse, a minha preocupação é, quando a igreja se reúne, e tem que se reunir, tem que congregar, como eu li aqui em Hebreus, o que a gente está fazendo quando a gente se reúne? A gente se reúne em amor para em um só coração glorificar a Deus. A gente se reúne porque a gente é grato a Deus por toda a sua misericórdia, bondade, por ter enviado Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, sofrendo a fúria pelo pecado que ele tomou sobre si, o pecado que era meu e teu, e assim nós fomos perdoados, porque o justo se fez injusto para fazer justiça pelos injustos que somos nós. Quando nos reunimos, é porque amamos estar em comunhão, é porque adoramos estar entre os irmãos que vão morar na glória conosco. Quando nos reunimos, é o que eu costumo dizer, que a congregação ela tinha que ser o nosso QG, o nosso quartel-general, onde adoramos ao Senhor, onde recebemos instruções do Senhor, onde nós traçamos metas para fazer o evangelho conhecido do lado de fora, para levar o amor de Jesus Cristo do lado de fora a outras pessoas. E amados, Deus quer tanto que a gente entenda que a adoração tem a ver com a gente, não com o lugar, e não como no sentido de ter objeto, de liturgia, de mística. Essas coisas acontecem que hoje em dia, há 7 meses mais ou menos, Deus tem soprado do Espírito Santo, Deus tem provocado uma restauração, um avivamento tão grande entre os jovens,
que você vai ver a Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade de Goiás, de São Paulo, de Minas Gerais, onde sem paredes, onde sem estruturas, os jovens estão se reunindo em campo aberto, em praças, em espaços dentro da universidade, estão cultuando a Deus, estão orando pela nação, estão orando pelos próprios jovens, estão orando pelo governo, estão glorificando a Deus, reunidos em espaços abertos. E aí a gente vai ouvir pessoas dizendo, olha, a gente tem que ter alguma coisa na igreja para atrair os jovens, a gente tem que ter alguma coisa na igreja que prenda a juventude. Amados, se a gente está crendo que a gente precisa usar de artifícios humanos para fazer com que jovens estejam na congregação, é porque eles nunca se tornaram igreja. É porque esses jovens nunca nasceram de novo. Porque só há juventude cristã, discípula de Jesus, se ela entender que Jesus basta. E aí a gente vê se mover nas universidades, isso agora, enquanto que eu estou falando contigo, entra aí no Google, entra aí qualquer lugar de pesquisa, e você vai ver que Rio, Minas, Goiás, São Paulo, os jovens estão se reunindo nos campos abertos da praça, sem paredes, e a história tem contado que tudo começou com uma caixinha de som e um microfone. Aí agora eles estão levando umas caixas melhores, os microfones melhores, mas as coisas estão acontecendo de maneira assim majoritária nos espaços abertos, porque ali é a igreja do Senhor reunida. Ali tem se tornado a congregação dos santos, onde o pessoal se ajoelha, onde as pessoas estão passando para lá e para cá no dia a dia, mas esse espaço tem sido espaço de adoração, tem sido espaço de congregar, tem sido os espaços de cultuar a Deus. Quando você vai para o continente africano, em sua maioria, as igrejas se reúnem embaixo de uma árvore, a igreja do Senhor. Os discípulos do Senhor se reúnem em céu aberto, não tem piso. Outros vão se reunir em lugares que tem até as paredes que são de estuque, né? São de barro, mas sem estrutura praticamente nenhuma. Tem gente que pega o galão d'água e usa para fazer aquilo ali de bateria, mas a adoração é real. Sabe, o coração é para Deus e por Deus. A preocupação é estarem unidos para prestar um culto comunitário, em um só coração, em um só espírito, em uma só fé ao Senhor. E isso é culto. Mas aí a gente acha que tem que ter elementos que a gente toca, né? Tem que ter coisa que a gente pega assim. Tem que ter coisas do Antigo Testamento, tem que ter regras engessadas, e aqui eu não estou falando de libertinagem, né? A Bíblia fala que a gente tem que adorar o Senhor com temor e com tremor, mas eu quero dizer que você vai pegar o Atos dos Apóstolos, 300 anos da igreja, até chegar ao imperador Constantino, a igreja sempre teve temor e tremor, e todo lugar que se encontrava era o lugar da congregação. Era lugar do culto comunitário em adoração a Deus, principalmente nas casas, Mas sabe o que a gente fez? Em vez de estar lá do lado de fora, em vez de, mesmo estando do lado de dentro, ter a liberdade que Cristo nos libertou para cultuar a Deus, para olhar para o irmão e falar assim, Deus o ama e eu tenho que amá-lo também, sou feliz por estar aqui. Eu sou feliz por esse lugar de encontro e vamos adorar a Deus com um coração quebrantado e contrito. Vamos adorá-lo de todo o coração. Vamos adorá-lo ao Senhor com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, com todo o nosso pensamento, com toda a nossa razão, como está em Romanos 12, oferecer a Ele o nosso culto racional. Sabe? E aí é só amá-lo, adorá-lo, sem preocupação, a não ser a excelência da adoração, a alegria da comunhão, com mais nada, porque não precisamos de mais nada. Jesus morre, o véu da separação se rasga de cima a baixo, como está em Mateus 27, salvo engano, versículo 51, está ali entre 51 e 53, ele se rasga de cima a baixo,
E a partir agora de Jesus Cristo, nós temos acesso direto ao Pai, nada mais pode nos separar. E aí, Jesus Cristo se torna o único mediador entre Deus e o homem. Pedro vai dizer que todos nós nos tornamos sacerdotes reais, tornamos nação santa, povo escolhido que temos acesso direto ao Pai para adorá-lo. E o mais triste que eu vejo hoje em dia é que culto mesmo, esse culto do coração quebrantado, do coração que se rasga a Deus, por quem Ele é, por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele há de fazer, pela sua graça, sua misericórdia, sua bondade, nós temos perdido e às vezes nem temos crido que é, entre aspas, tão simples adorar a Deus. E aí, em nome de uma adoração, repito, tem gente que fere um ao outro por causa de elementos que ele acha, que essas pessoas acham que tinham que ter naquele espaço onde a igreja se reúne para cultuar a Deus, porque acha que Deus está preocupado com aqueles elementos e se não tivermos aqueles elementos, não há culto de verdade a Deus. Enquanto que o coração está longe de Deus, enquanto um machuca o outro, inclusive por causa dessas coisas. Mas eu te convido, vá à África, vá nos países perseguidos e vê como o culto acontece sem nenhuma dessas coisas. Leia o Evangelho todo e você vai ver que Jesus nunca se preocupou com essas coisas, nem tampouco os discípulos, os apóstolos. Olhe para a história dos avivamentos, eu repito, e vai ver que não há preocupação no culto a Deus comunitário, na reunião da igreja do Senhor, com essas coisas. Veja o que Deus está fazendo nas universidades através dos jovens. E o interessante é que, falando agora diretamente para o metodista, e até agora eu falei nem sei quanto tempo eu estou aqui, sem usar nome de denominação, mas eu falando como pastor que sou da metodista, você vai ver que a história do coração aquecido acontece numa reunião de estudo da palavra, estudando Romanos, e aí tem uma explicação de Lutero sobre Romanos, e John Wesley tem a experiência. E os jovens que ali estavam eram jovens universitários. E John Wesley ele vai dizer que o mundo é minha paróquia. Ele chega ao ponto de pregar o evangelho em cima do túmulo do pai dele. Isto é, adoração a Deus não tem a ver com coisas, não tem a ver com objetos, não tem a ver com o lugar, tem a ver como está o teu coração. Você de fato é alguém que presta culto a Deus todos os dias, vive para adorá-lo, e quando você se reúne com os outros, que é a igreja do Senhor reunida, é a congregação dos santos, algo que, repito, não devemos abrir mão, como está em Hebreus 10, 25 e outras passagens que eu poderia aqui citar. Quando você se reúne, o teu coração é da alegria por poder pertencer a Deus, pela gratidão de ter irmãos em Cristo Jesus, que onde um vai ajudar o outro, onde um vai ter um dom que vai abençoar o outro, outro tem outro dom que abençoa a igreja, e assim vai um abençoando o outro. Você se reúne ali com essa gratidão, com esse prazer. Você entende que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso e é nossa herança. E por isso, agora o acesso é livre ao Pai através de Jesus Cristo. Ele nos convida para uma comunhão diária com Ele. O que fazemos quando estamos reunidos para dizer que estamos cultuando a Deus? Qual é a visão, a noção, o entendimento que a gente tem de culto? É o bíblico. Quantas pessoas deixaram de congregar com a gente, estão aí fora machucadas, e eu não vou falar nem diretamente delas, eu quero falar de quem está dentro, porque nós a machucamos, ou as machucamos, porque valorizamos mais coisas do que pessoas, valorizamos mais liturgias humanas, símbolos criados para culto, do que valorizamos as pessoas. Graças a Deus pela misericórdia dele.
Graças a Deus, porque Ele não desiste de nós e nem da obra dele. E aí Ele está levantando jovens no dia de hoje, juventude, nas universidades, para no campo aberto, contrariando aqueles que dizem que tem que ter atrativos para os jovens estarem na igreja. E eu quero te dizer que nenhum atrativo é melhor do que Jesus Cristo. Nenhuma estratégia é melhor do que o plano de salvação de Jesus Cristo. Nenhum motivo é melhor do que perdão dos pecados e vida eterna. E esses jovens estão aí, indo contra, às vezes, diretoria, indo, às vezes, contra a maioria dos outros jovens, mas estão em campos abertos, cultuando ao Senhor, congregados em um só coração, orando a Deus pela nação, pelo governo e pelo mundo, dizendo a Deus que eles o adoram e querem adorá-lo em espírito e em verdade. Eu desejo muito que o Espírito Santo fale melhor ao teu coração sobre essa pequena reflexão. Desejo muito que eu tenha conseguido alcançar o teu coração, tenha me feito entender. Se eu não me fiz entender bem, comenta aí que depois eu terei muito prazer em te responder à luz da Bíblia, nunca pelo que eu acho, mas sim pelo que a Bíblia diz. E se tu entende que isso foi bênção para a tua vida, te esclareceu, te fez pensar segundo a Bíblia, curta aí, comenta, compartilhe. E se Deus permitir, com a graça de Deus, eu estarei aqui junto na próxima quarta e na próxima sexta. Aí na outra semana eu já não sei, porque dia 23 eu vou passar por uma cirurgia. Eu não sei como as minhas condições estarão daí, né, nas semanas seguintes. Mas Deus permitindo, quarta, inclusive, é meu aniversário, mas eu vou estar aqui com vocês e na sexta também. Que Deus abençoe você. Até a próxima. Como eu disse, curta, comente, compartilhe. Um abraço. Tá na paz. Tchau, tchau.